Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos falar do assunto novo, então, que é a reportagem, certo? É uma produção textual, então o professor vai passar para vocês as especificações, as características, e na dúvida vocês procurem um professor no privado. Mas antes assistam o vídeo até o fim, né? Porque tem gente que não está assistindo o vídeo e vindo pedir para o professor. Então vamos lá. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico que pode ser veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então, a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar opinião nos leitores, né? Porque se está escrito lá na minha reportagem que eu acho tal coisa ruim, tal comportamento inadequado, eu vou fazer o leitor também refletir sobre aquilo e criar a opinião dele sobre aquilo que eu coloquei na reportagem, certo? Então, portanto, possui uma função social muito importante. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. A gente vai ver então um pouquinho de cada um deles. Expositivo e opinativo, porque ele expõe sobre determinado assunto, com o intuito principal de informar o leitor, certo? Então, por exemplo, sobre o coronavírus, ele vai expor, né, onde surgiu, quais são os meios de transmissão da doença, os meios de prevenção. Então, isso é um texto expositivo, porque ele vai informar o leitor. Também podem ser descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Vamos supor que é sobre o coronavírus, né, gente? Então, sobre o coronavírus. O tempo. Quando que iniciou? Em dezembro do ano passado. O espaço, que é onde iniciou? Na China. Os personagens, seres humanos que são infectados, certo? E opinativo porque o repórter apresenta opinião sobre o que está discorrido. Então, o repórter apresenta opinião. Então, vocês vão ter que pôr a opinião de vocês. Expressar ali se é bom ou se é ruim o que aconteceu, certo? Então, a estrutura da reportagem tem o título principal e o secundário. As reportagens podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, que é chamado de manchete, e outro secundário e mais específico. O lead, né, aqui, ó, que na linguagem jornalística, o lead corresponde à introdução, a qual deve conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Então, aqui no lead, que é a nossa introdução, né, vocês vão dizer, então, o que aconteceu, que é a pandemia mundial, onde que iniciou, né, onde que surgiu, que foi na China, e com quem, que foram os seres humanos, e como que foi transmitido pelos turistas que estavam lá, né, e assim se expandiu pelo mundo inteiro. E no corpo do texto, que é o desenvolvimento, vocês vão então vão fazer o desenvolvimento do texto sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Então, aqui no desenvolvimento, vocês vão falar ainda mais sobre o coronavírus, né? A transmissão, a prevenção, mas isso depois o professor vai deixar lá atrás mais especificado para vocês, beleza? Então, só novamente. Então, a estrutura da notícia, ela tem o título principal, que é a manchete, ela tem o título secundário, ela tem o lead, que é a nossa introdução, e ela tem o corpo do texto, beleza? Só que vocês vão fazer o nome de vocês, a assinatura de vocês, acima do lead. Eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui nós temos uma notícia, ó, um exemplo de notícia para vocês. Opa! A manchete é esse título maior, ó. PT vai pagar por Caixa 2, diz Dirceu. Essa é a manchete. Então a manchete tem que ser sempre destacada, o título, tá? O subtítulo é o de cima, ó. No pior momento de sua vida, ex-ministro afirma que partido cometeu ilegalidade e será punido pela justiça e deve desculpas ao país. Tem que ser nessa ordem, professor? Primeiro subtítulo, depois título? Não. Vocês podem fazer na ordem que é manchete e subtítulo, beleza?
Depois do subtítulo, vocês vão botar a assinatura de vocês, ó. Aqui está a da Mônica, que foi ela que fez essa reportagem. Beleza? Então, vocês vão colocar título, subtítulo, daí pôr o nome de vocês, daí. Beleza? Então, a assinatura é o nome de vocês que estão fazendo essa notícia. O lead, ele então vai nos apresentar o que é a notícia, né? E quem está envolvido nela. Então, o ex-ministro José Dirceu afirmou em entrevista à Folha que o PT cometeu um erro ao fazer uso de caixa 2. Então, aqui no lead ele já está nos apresentando o assunto, que é qual? O ex-ministro, o PT e o caixa 2, que é um tipo de roubo. Então, isso vai ser apresentado no primeiro parágrafo. E no corpo da notícia que está aqui no lado, gente, ó, ele vai escrever um pouco mais sobre o roubo, sobre o partido político, sobre o ministro. Então, ele vai desenvolver o texto, digamos assim. Certo? Vamos para o próximo, então. Aqui, ó. Uma sementinha mais que mágica. Gente, esse título maior aqui, ó, é a nossa manchete. O outro, que é o menorzinho, tecnologia permite gravar nomes em sementes. Esse daqui é o nosso subtítulo. Depois, vocês percebam que tem a assinatura, certo? Aqui, gente, ó. Então, vocês vão fazer nessa ordem aqui. Sempre vocês vão fazer a manchete maior, né, para chamar atenção, subtítulo, o nome de vocês e depois o lead, que vocês vão apresentar o que é a notícia, ok? E o corpo do texto. Beleza? Daí nenhuma novidade, né? Então, as características: texto em primeira e terceira pessoa, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem clara, linguagem formal e texto assinado pelo autor. Então, ali onde o professor falou, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, ó. Então, recapitulando. Primeira coisa, manchete, que é o título maior para chamar a atenção. Subtítulo, depois menorzinho. A assinatura de vocês, logo embaixo. E depois o lead. E o corpo da notícia. Então, só seguir essa ordem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma reportagem sobre o coronavírus. Certo, gente? Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Opa, essa tecnologia não está ajudando. Aqui. Então, vocês vão fazer uma reportagem, aliás, né, sobre o coronavírus. 3 parágrafos, ok? Então, deve ter a manchete, o subtítulo. Não esqueçam que depois do subtítulo vai a assinatura de vocês. Aqui, ó, subtítulo, e aqui vai a assinatura de vocês, de quem fez a notícia. Então, exemplo do que deve conter em cada parte. No lead, que é a primeira introdução, né, o primeiro parágrafo. No lead, nós vamos ter, então, o que é coronavírus? Uma bactéria, um fungo, o que é? Onde aconteceu, que foi na China, né? Quando iniciou, dezembro de 2019, até por isso que é Covid-19, e como se espalhou. Aí vocês vão dizer que foi através dos turistas e tal. Beleza? Isso no lead. No segundo parágrafo, vocês vão falar sobre os meios de transmissão, que é a tosse ou objetos contaminados. Por exemplo, se uma pessoa tossiu em cima desse telefone, o professor vai lá comprar esse telefone, ele está contaminado com um vírus. Por isso que a gente tem que usar luva e álcool em gel. Então, no segundo parágrafo, preste atenção, no segundo parágrafo, vocês vão falar então sobre os meios de transmissão, tosse e mais o que pode transmitir o vírus, ok? Até a distância entre as pessoas, que nós temos que manter uma certa distância. E no terceiro parágrafo, as medidas de prevenção. Álcool, luva, máscara, comércio fechado, quarentena. Por que então que a gente vai usar álcool? Só para manter a mão macia? Luva. Máscara é aquela que tapa o olho ou que tapa o nariz e a boca? Vocês vão colocar isso no texto.
Por que o comércio foi fechado? Vocês vão colocar na reportagem. Por que foi criada a quarentena? Vocês vão colocar na reportagem, certo, gente? Então, tudo isso vocês vão colocar lá na reportagem de vocês. Então, no lead, vocês vão apresentar o que é o coronavírus, onde aconteceu, quando aconteceu, como se espalhou, na introdução. No segundo parágrafo, vocês vão colocar os meios de transmissão. E no terceiro e último parágrafo, as medidas de prevenção. Não esqueçam de falar aqui no terceiro parágrafo que a quarentena, além de criar uma prevenção, ela também criou outra coisa ruim, que foi o desemprego, porque muitas fábricas, muitas lojas fecharam e o pessoal teve que ser demitido, certo? Então, novamente, a manchete, lead, ok? Desculpa, manchete, subtítulo, lead, ok? Introdução, que está ali no lead, vocês vão falar o que aconteceu, onde aconteceu, quando iniciou. No segundo parágrafo, vocês vão falar, então, dos meios de transmissão. E no terceiro parágrafo, vocês vão falar do meio de prevenção e da quarentena, beleza? Gente, capricha ali, deve ser a caneta, tá? Quando terminarem, mandem para a diretora Sheila. Tem um exemplo aqui no vídeo mesmo, que o professor marcou lá, bem marcadinho, colorido, para vocês verem. E qualquer coisa, chama o prof no privado. Beijo e até mais. Se cuidem!